É com muita alegria que nós chegamos hoje no primeiro sábado de fevereiro de 2025. Que alegria! Como é bom estarmos iniciando juntos este ano. Que maravilha! Como é bom nós estarmos nas melhores companhias. Hoje estamos na companhia de Marcos. Estamos também meditando a carta escrita aos Hebreus no capítulo 11, versículos de 1 a 2 e de 8 a 9. E também na sua companhia estamos juntos meditando a palavra de Deus, rezando um pelo outro. Isso é muito bom. É uma alegria muito grande fazer parte nesta missão. Estamos então reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos para outra margem. Eles despediram as multidões e levaram Jesus do jeito como estava, consigo no barco. E outros barcos o acompanhavam. Veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco e este se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Ele se levantou e repreendeu o vento e o mar: Silêncio, cala-te. O vento parou e fez-se uma grande calmaria. Jesus disse-lhes então: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e comentaram uns com os outros: quem é este a quem obedecem até o vento e o mar? Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, uma leitura maravilhosa, onde nós vamos lendo, meditando e ao mesmo tempo já pensando na nossa vida. Nós já conseguimos nos colocar dentro daquele barco e, querendo ou não, nós também já sentimos um pouco de aflição, porque estar em alto mar e ainda em uma grande tempestade, eu imagino o temor que todos aqueles passaram. Nós vimos aqui na carta aos Hebreus a definição de fé, onde a palavra diz que a fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidades que não se veem, ou seja, é acreditarmos talvez até no impossível, talvez acreditarmos numa situação que não teríamos chance alguma de acreditar que aconteceria, mas a nossa fé nos impulsiona a aguardar a resposta de Deus e sempre com aquele pensamento: a resposta será favorável à minha vida, porque Deus sempre tem o melhor. Mesmo que sejam situações delicadas, mas Deus está sempre no barco da nossa vida. Aqui, nesta leitura, nós tivemos o exemplo de Abraão e de Sara, que
que Abraão, por exemplo, ele, pela fé, obedeceu o chamado de Deus e partiu para uma terra em busca de dias melhores. Nesta terra, ele devia receber como herança e partiu, vamos dizer assim, em busca do nada, porque ele não tinha certeza de nada. Ele tinha apenas a fé, que o garantiu que deveria tomar aquela decisão. Quando nós lemos assim, dá a impressão que é algo simples e fácil, mas não é. Nós sabemos. Quando nós olhamos para a nossa humanidade, nós sabemos que a nossa vida não é fácil. Não é simples de nós findarmos um dia. Não é fácil. Nós acabamos de findar um mês. Nós sabemos o que nós passamos nesse mês. E se não fosse a nossa fé, a fé em Deus, Deus onipresente, onisciente, onipotente, se nós não tivéssemos esta fé, com certeza o nosso janeiro de 2025 teria sido muito mais difícil. E depois nós vimos aqui o exemplo de Sara, uma senhora já estéril, e aí não era novinha mais, mas mesmo assim acreditou que seria possível ser mãe e foi. E foi mãe de uma multidão, como diz aqui a palavra de Deus. E no Evangelho nós vimos diante daquela tempestade como foi a reação daqueles discípulos. Eles imediatamente perguntaram a Jesus: poxa, você está dormindo? Você não percebe o que está acontecendo conosco? Você não percebe a nossa insegurança, o nosso medo? Você não faz nada? E diz aqui o Evangelho que Jesus estava lá na parte de trás do barco. Dá a entender que Jesus estava de trás olhando todos que estavam à sua frente. Isso causa mais segurança. Então, para pensar que Jesus está sempre nos observando, Jesus tem sempre algo a nos oferecer. E o interessante é que assim que os discípulos clamaram por Jesus, imediatamente ele se volta àquela tempestade e diz: silêncio, cala-te. E de fato a paz reinou, a segurança voltou entre aqueles discípulos. Tudo isso para dizer o quê? Com Jesus no barco da nossa vida, tudo é mais fácil. Teremos tempestades, sim. A palavra de Deus em diversas leituras, diversos momentos, ela já vem nos dizer, ela confirma para nós: teremos tempestades, sim. Somos humanos, sim, mas com Jesus tudo é diferente, porque Jesus passa essa segurança a cada um de nós. E esta segurança não é apenas a algumas pessoas, todas as pessoas. Basta clamar: Jesus, Jesus, assim como fizeram os discípulos. Começou aquela situação de fragilidade, Jesus, Jesus não está vendo? E assim deve ser a nossa vida, uma constante oração, estarmos sempre conectados com Deus, clamando, ora com o espírito de gratidão por ter a assistência permanente de Deus. Então, coloquemos aqui em oração todos os nossos amigos, irmãos, familiares. Coloquemos também a nossa vida em oração. Que Jesus continue no barco da nossa vida,
nos segurando pela mão. Continuemos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.